Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Três Vassouras. Vá entrando, se acomode, a gente já vai atender vocês. Rosmerta, por favor, separa lá mais cadeira. Sim, é que chegou mais gente do Clube do Livro. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio aqui do Três Vassouras. Acomode-se em uma poltrona confortável e pegue sua cerveja manteigada, porque hoje iremos falar do 9º capítulo de A Câmara Secreta, intitulada Pichação na Parede. Eu sou o Thiago, vulgo James, e é nesse clima chuvoso que eu tenho aqui comigo hoje, como sempre ela, essa lufana que você respeita, Heloísa Angeli. É, clima chuvoso, mas não sabemos, os ouvintes podem estar ouvindo num clima ensolarado aí? Ah, mas aqui eu acho que de fundo tá saindo a chuva aqui, que tá assolando a minha terrinha. Ah, que gostoso, vai ser a ASMR de chuva junto com o episódio, pra ser relaxante. Eu até destaquei justamente porque deve estar com um som de chuva de fundo, pelo menos aqui na gravação que eu tô gravando, no monitoramento tá vazando. Agora você vai pra edição final, não sei, mas é isso. Bora ser quase expulso mais uma vez? Como sempre, né? Vamos lá. Bom, o resumo desse capítulo, né? O Harry é acusado de um crime que ele não cometeu. Coisa séria. Nós descobrimos que a gatinha Madame Norra... Eu não consigo fazer. Que a gatinha Madame Norra foi petrificada. Então, não está morta, apenas petrificada. Descobrimos o que é aborto. Gente... Como assim? É, né? E um pouco do passado de Hogwarts, a gente descobre também. Além de visitar o banheiro do 2º andar, olha aí, cenário desbloqueado. Muitas revelações nesse capítulo, não é mesmo? E umas coisas bem pesadas, né? Você já pensou uma mãe que tá de boa assim, sei lá, 10 anos atrás, tá ligado? Nossa, o que meu filho tá lendo? Aí, primeira palavra que ela depara com aborto. Aborto! Como assim? Tenso. Mas bom, o capítulo começa dando continuidade direta ao anterior. A gente se encontra novamente naquele mesmo corredor onde acabou o capítulo anterior, como uma multidão estarrecida, todo mundo choquito. O Dumbledore chega pra botar ordem na casa, né? Junto com os outros professores, o Filch e a Madame Nora, ele escolta o trio até o escritório do Lockhart a pedido do próprio Lockhart pra resolver coisa, né? O Dumbledore dá um chispa em todo mundo, convoca o trio e vai lá ele escoltar junto aí com os outros professores, com o Snape e Minerva. Aí chegando no escritório do Lockhart, o Dumbledore passa a examinar o corpo da Madame Norra, com o intuito de saber o que aconteceu com a gatinha de fato. Enquanto isso, o trio parece bastante apreensivo. O Lockhart tá sendo Lockhart, né? Fingindo que tá ajudando, mas na verdade tá só atrapalhando, apontando 1000 teorias, uma mais tapafúrdia que a outra, trazendo os feitos que ele diz que fez dos próprios livros e tal. Enquanto isso, o Argo Filch, por sua vez, está profundamente consternado e não para de acusar o Harry de ter matado a gatinha. Já o Snape parece até achar a situação um tanto quanto engraçada. É meio bizarro isso, né? Que quando tá mó dedo no cu e gritaria e o Snape tá, tipo, com um sorriso no canto da boca. Não, assim, isso demonstra muito o tipo de pessoa que o Snape é, né? Ele é um babaca. Não dá pra defender. Tô até abraçando meu gato aqui, só de pensar nisso. E enquanto essa cena se desenrola, o Harry acaba sentindo até certa pena pelo zelador. Por mais que ele odeie o Filch, ele consegue, até o Harry consegue sentir certa empatia por ele. Diferente de certo professor de poções aí, né? Mas, ainda assim, o garoto também tá bastante receoso de que se o diretor de Hogwarts, se o Dumbledore der ouvidos às acusações do Filch, ele vai acabar sendo expulso. O diretor, o Dumbledore, por fim chega a um veredito. A gata foi petrificada. Isso ele pode garantir, ainda que ele não saiba dizer como isso ocorreu.
ocorreu. O Filch volta a insistir que o Harry foi o responsável também pela petrificação, né? Tanto o ataque à gata, como também pela pichação na parede, ao que o diretor argumenta que um aluno do segundo ano jamais seria capaz de realizar tamanha mágica das trevas. O Filch rebate dizendo que o Harry sim teria motivos, uma vez que o rapaz, na visão do próprio Filch, sabe que ele é um aborto. Nossa, um aborto. Bom, e Harry deve ter ficado chocado, como nós, leitores de primeira viagem, né, quando vimos esse termo pela primeira vez. Lembrando que o original é squib, que não tem o mesmo peso, a mesma carga, não significa aborto. Bom, mas o Harry explica que ele nunca, sabe, mexeu com a gata, não encostou um dedo na Madame Norra e que ele não sabe o que é um aborto, não faz a menor ideia. O Snape também entra na conversa e até parece que ele vai defender as crianças, mas logo a gente percebe que ele tá, assim, tentando acusá-los. E aí os três desatam a falar todos juntos sobre a festa do Nick, lembram do último episódio? Da festa de aniversário de morte? Sim, eles têm um álibi, né? E um confirma do outro, todos os fantasmas viram, eles explicam esse rolê todo aí. Só que aí o Snape faz uma pergunta muito boa. E a pergunta é, por que eles não foram ao banquete depois da festa? Aí o Rony vai, fala que eles não estavam com fome e tal, só que, coitado, eles estavam com fome, né? E aí a barriga dele ronca, assim, bem alto. Então, não gola muito, né? E o Snape, vendo essa situação aí, pede pro Dumbledore que ao menos suspenda Harry dos treinos de quadribol, que tira esse privilégio dele aí e tal, já que as crianças não estão sendo transparentes, não estão sendo totalmente honestas. E aí a professora Minerva que fica brava, né? Ela defende, fala que o Harry não acertou a gata com uma vassoura, não. Isso é muito bom. É só assim pra o Harry ser suspenso, né? Caso, porventura, ele pegasse a Nimbus 2000 dele e começasse a desatar, agredir todo mundo com a vassoura, tá ligado? E olha lá, né? E é muito bom, eu acho muito legal como ela é fã de quadribol, né? Ela sempre tá preocupada com isso. Bom, o Dumbledore puxa aquela velha máxima lá, né? De que inocente até que se prove o contrário. O Filch e o Snape ficam revoltados com essa decisão. E o zelador volta a reclamar que a gatinha foi petrificada, né? Mas também tem solução pra isso, né? A professora Sprout adquiriu recentemente aquelas plantinhas lá que a gente já falou em outro capítulo, as mandrágoras. E assim que elas crescerem o suficiente, elas vão ter uma utilidade aí que elas podem fazer aí um tônico anti-petrificação. Eu só fico preocupada porque elas são tipo uns bebês, né? Elas são plantas humanoides. Eles vão matá-las. Meu Deus, eles vão matá-las. Ai, que horror! Não é? Eu tô falando que às vezes é meio ruim a gente ficar analisando o livro, porque a gente percebe umas coisas que até então não nos eram perceptíveis. Não era, eu achei que de repente eles podiam fazer esse tônico a partir do grito delas, da folha, não sei. Ainda tem esperança. Mas como dá a entender que elas precisam estar adultas, quer dizer que vão fazer um cozido aí de mandrágora. Ai, gente... Uma pena, né? Mas... Pior que tem umas plantas, não é exatamente a mandrágora, né? Mas é uma coisa similar que aparece naquele desenho, naquele cartoon da Hilda e os Trolls. Você viu esse? Não. Nossa, é muito bom, hein? Fica a recomendação, ouvintes da Hilda. Recomendação aí. Mas bom, depois disso o trio é liberado e eles saem dali o quanto antes. Aí eles andam a esmo por alguns corredores até entrar em uma sala qualquer pra discutir justamente o que acabou de acontecer. Aí o Harry pergunta se ele deveria ter contado sobre a voz que ouvira, né? Até porque ele é uma das partes que ele oculta, né? Que eles perguntam por que deles terem pro corredor tal, e ele usa isso como argumento, quer dizer, ele omite isso, e o que dá argumento pro Snape começar a desconfiar deles. Mas o Rony fala que não, que o melhor mesmo foi ele ter não contado, que é estranho até para os bruxos que pessoas escutem vozes estranhas. É nessa hora aí, quando eles estão nessa sala, que o Rony também explica pra gente o que é o conceito dos abortos. Não sei se é um escroto também, né? Que ele fala que o único motivo do Filch odiar os alunos é inveja. Tipo, sério mesmo, Rony? Analisando o cara, né? Como se ele soubesse. Não, é um papo bem escroto mesmo. O fato dos alunos serem uns babacas com ele
Não tem nada a ver com isso, né? Pois é. Mas bom, os dias se seguem com a escola não falando de outra coisa, né? O evento pareceu ter chocado todo mundo, inclusive a Gina, que parece também estar bastante abalada. O Rony comenta que a irmã dele tá assim justamente porque ela gosta muito de gatos. E o Rony até tenta acalmar ela, dizendo que vão pegar logo o maníaco que fez aquilo e que, né, isso já vai resolver, que ela pode ficar calma, mas meio que parece ter um efeito contrário na garota, que parece ficar mais abalada ainda. O Justino Finch Flatley, por algum motivo, também tem evitado o Harry, e a Hermione parece mais do que nunca centrada com os estudos, mas os meninos não sabem dizer muito bem o porquê, até porque ela não tem falado muito com eles também. Até que um dia desses, na biblioteca, enquanto o Harry e o Rony estão terminando os trabalhos de História da Magia, cerca de um tal de Congresso Medieval de Bruxos Europeus, a Hermione finalmente decide quebrar o gelo e comenta que todos os exemplares de Hogwarts, uma história, foram alugados, foram emprestados. Obrigado. É que eu sou, que nem achar, sou alfabetizado em inglês. Oh, mentira, eu só não lembrava do termo. Você é capitalista, onde já se viu só emprestar o livro sem cobrar nada por isso? Não é? Não, tem que pagar, meu. Oxi. Eles já pagam a mensalidade lá em Hogwarts, hein? A mensalidade não, né? O fee. Eles pagam mensalidade em Hogwarts? Não, mas eles pagam a tuition fee. Tanto que o Harry lá no começo, naquela conversa com o Hagrid, ele fala, mas tá, tudo bem, sou um bruxo, então, legal, mas não tem dinheiro não. E os meus tios não vão pagar, né? E o Hagrid fala, não, menino, você é rico, você é herdeiro, não se preocupe. Não, mas eu entendi que era só pro material. Eu achei que o ensino era de graça pra todo mundo. Olha, eu tô achando que eles pagam. Eu acho que não. Ouvintes, escrevam pra gente. O que vocês acham? Tem aí uma taxa pra estudar em Hogwarts? Ou é grátis? É público? Eu tenho um argumento na manga, mas eu não posso falar porque é spoiler. Não, então depois você me conta, porque eu não sei, será que eu é que sou a capitalista do rolê, que tô achando que Hogwarts é pago? Não é? Empreendedora, vamos começar a cobrar. O que eu sei é que todo mundo tá atrás desse livro, Hogwarts Uma História, justamente porque todo mundo quer saber acerca da Câmara Secreta, que dá a entender que é citada nesse livro. Pois é. E nesse contexto aí de biblioteca, Rony faz uma coisa que, assim, quem estudou em escola já fez, né? Pediu pra copiar aí a lição do amiguinho. No caso, ele pede pra Hermione emprestar a redação dela, né? Pra que ele possa aí ter umas ideias e completar aí a dele. Só que ela não deixa. É muito louco, porque assim... na verdade é meio estranho, né? Em Hogwarts, eles estão aí na Idade Média. Então eles usam pergaminho. E a questão não é nem o material, mas o formato, né? Eles usam naquele formato que me fugiu totalmente. Que é um rolinho, sabe, gente? Rolinho. Pensem em filmes medievais. Pensem no filme do Harry Potter. Vocês devem ter visto. Aí, ao invés de pedir um número de linhas mínimo, eles pedem um número de comprimentos em centímetros. Só que o professor pediu um mínimo de 1 metro de rolo escrito. E o Rony, a duras penas, lá com garranchos, letra grande, não conseguiu nem 80 centímetros direito, né? E a Hermione escreveu assim, apertadinho, já fez 1,20 m. Então ele tá querendo aí a lição da colega, né? Mas depois disso daí, eles seguem para a aula em si, né? Que é a aula de História da Magia. E ela é ministrada por um professor muito especial em Hogwarts, porque ele é um fantasma, né? A gente tava falando de fantasmas no último capítulo. Esse professor é um fantasma. O nome dele é Cuthbert Binns, ou alguma coisa assim. Justo quando o professor, né, tava discursando lá tediosamente sobre a tal Convenção Internacional de Bruxos de 1289, acontece uma coisa assim que nunca tinha acontecido antes. O próprio professor fica chocado. Um aluno ergue a mão para fazer uma pergunta. E lógico, né, que é a Hermione. Esse aluno é uma aluna, é a Hermione. O professor fica perplexo, né? Até pergunta o nome dela, que ele não sabia o nome de ninguém. E a gente pode, né, por aí pensar em como que são essas aulas, né? Devem ser monólogos, não tem interação nenhuma, acho que só falta ler. Sabe esses professores que leem? Pai amado. Ou então que põe o PowerPoint, aciona o PowerPoint e ele só fica lendo o que ele escreveu no PowerPoint. Tipo... Não, fica lendo as citações que ele pôs no PowerPoint de outros autores.
É muito chato. Nossa. Ai, fiquei até com sono, ouvinte. Nem fala, somos dois aqui, eu odeio esse tipo de aula. Nossa, e é muito eu vou louco. até bocejar. Ele não sabe o nome de ninguém, né? Porque Não pra sabe. cena que vai decorrer, a gente vê que vários alunos interagem com ele, nessa ação da Hermione, e ele erra o nome de todo mundo, ele não sabe o nome de ninguém. Ele inventa uns nomes muito malucos lá. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Só entende de história. Mas bom, a Hermione ergueu a mão pra perguntar o quê? Ela quer saber se o professor poderia comentar algo acerca da Câmara Secreta. E o professor se mostra bastante avesso, afinal ele trabalha com fatos, não com lendas. Mas depois de uns bons argumentos dados pela Hermione e do interesse abrupto de todos os alunos, ele decide por fim contar a história. E aí ele começa remontando a época da fundação de Hogwarts, que ainda que seja um tanto quanto incerta essa data precisamente, a gente sabe que foi pelo menos 1000 anos, né? Lá no começo da Idade Média? Século X, né? Eu sei que isso... Há 1000 anos atrás, 4 bruxos cabulosos decidiram se juntar e fundar uma escola. Esses bruxos cabulosos, eles fundaram, cada um, uma casa dentro dessa escola que eles fundaram, que eles chamaram de Hogwarts. É o nosso castelo aqui, né? Eles montaram um castelo para lecionar as aulas, etc. Cada um fundou sua casa. O nome desses sujeitos, bom, a gente sabe porque são o nome das casas, mas a gente tem elas em português. A adaptação ainda ali ao Wyler. No original, eles são o Godrico Gryffindor, a Helga Hufflepuff, a Rowena Ravenclaw e o Salazar Slytherin. É engraçado porque na dublagem do filme, eles colocaram sobrenomes traduzidos, então ficou tipo Godrico Grifinória, Helga Lufa-Lufa. Eu acho que fez sentido também, porque é estranho, a gente, no livro mesmo, é estabelecido os nomes, né, Grifinória, Sonserina e tal, mas quando se fala dos fundadores, tá no original, então eu acho que pode causar certa confusão. Eu, pelo menos, tive essa confusão, assim, de identificar que o nome mas da eu nunca ia saber antes de ler, assim, de saber mais inglês. Eu não sabia, não. Você só achou que eles tinham escolhido os nomes para as casas? Olha, eu não pensei sobre isso, mas eu não associei o nome deles, não. Nesse castelo que eles mesmos construíram, foi planejado para servir de abrigo das perseguições que os trouxas estavam promovendo naquela época. Gente, lembrando, Idade Média, caça às bruxas. E no começo estava tudo muito bom, tudo muito jóia, tudo muito top, até que começou a haver desavenças entre os fundadores. Mais precisamente, o Salazar meio que estava tretando com todos os demais. Na visão dele, Hogwarts teria que ser um espaço que só admitisse alunos pertencentes a famílias inteiramente mágicas, enquanto que os outros fundadores defendiam a ideia de ser meio que uma escola que abrigasse todo mundo, né? Nascidos trouxas e nascidos bruxos. A discussão foi pouco a pouco se acalorando até chegar ao ponto de que o Slytherin cansou daquela treta toda, pegou suas coisas e foi embora. No entanto, dizem as más línguas que ele só partiu depois de haver construído uma câmara secreta dentro do castelo, fora dos olhos de todos os demais. Além disso, essa câmara só poderia ser acessada por seus herdeiros, que seriam os únicos capazes de abri-la e liberar o horror que ali dentro se escondia, para por fim eliminar todos aqueles que não fossem dignos de usar magia. Depois desse rolê todo aí e tal, o trio vai jantar. E aí fica assim uma discussão que é bastante recorrente no livro, que é: todo Sonserino é mal, essa casa é do mal, essas pessoas são ruins. De fato, o Salazar era um eugenista desgraçado, né? O Salazar Slytherin, com essas ideias aí de, gente, a pessoa é mágica, acabou. E aí começa aquela coisa, né? Rony, nossa, que bom que eu não caí na Sonserina, que isso ia ser horrível, que horror, esses bruxos das trevas aí. Hermione também. E o Harry... O Harry fica quietinho na dele, né? Porque, como nós lembramos aí do primeiro livro, quem não lembra, quem não leu também é lembrado pelo narrador, o Harry quase foi parar na Sonserina, né? Ele fica assim muito impressionado, lembrando lá do rolê com o chapéu seletor. Bom, o caminho até o salão principal tá ali um monte de gente, né? Uma multidão, alunos indo para todos os lados. E aí aparece essa personagem assim, engraçadinha, mas meio irritante, que é o Colin. E Colin começa a comentar ali uma coisa com o Harry, que ele ouviu e tal, um boato, né, não sei o quê. Só que, coitadinho,
Ele é muito baixinho, né? Muito pequenininho. E aí a multidão vai se acotovelando e tal. E meio que ele some ali e não consegue conversar, né? E aí Rony e Hermione ficam ali, que será, né? Que Colin ia contar, tal... Mas o Harry fala, né? O Harry, que não é bobo nem nada, de falar, eles devem estar dizendo que eu sou o herdeiro do Slytherin, né? E aí eles começam a conversar, a discutir se existe mesmo a tal Câmara Secreta, né? E aí é no meio dessa discussão que eles acabam parando assim, sem querer, no corredor em que eles encontraram a Madame Norra, né? Petrificada. E eles já estão lá mesmo, né? Pô, vamos investigar aqui, ver se tem alguma pista, alguma coisa. E o Harry encontra marcas de fogo. Já a Hermione percebe que tem muitas aranhas por ali. E que essas aranhas estão se comportando ali de um jeito meio esquisito. E aí que a gente descobre, assim, uma super novidade do livro, que é que o Rony tem aracnofobia. Ele fica horrorizado com as tais das aranhas. E a Hermione dá uma risadinha. Ele fica assim, e aí ele conta a história. Você conta a história dele, Thiago. Porque eu não lembrava disso, mas ele meio que sofre de um trauma de infância. Ele tá muito de boa com o ursinho de pelúcia dele quando o Fred e o Jorge decidiram transformar o ursinho numa aranha gigante. Isso meio que marcou ele de um ponto que ele não tem coragem de chegar perto de aranhas. Mas é engraçado que é assim, só se elas estiverem vivas, porque até menciona no capítulo, né, que eles usam aranhas mortas pra fazer poções. Só que quando elas estão mortas, ele tá de boa, assim. O problema é quando elas estão vivas, né? E ali tem um monte, né? Parece que elas estão meio que formando uma fileira, assim, querendo ir embora ali do local. E ele fica meio assustado e tal. Mas, enfim, eles começam a se lembrar que na noite do ataque, o corredor todo tava inundado com uma água que tava vindo do banheiro feminino, ali naquele mesmo andar, naquele mesmo corredor. Banheiro esse, inclusive, que é frequentado pela nossa querida Murta que geme. Eles vão, então, até o banheiro pra averiguar o que aconteceu. A gente descobre que o banheiro tá interditado, e não é pra menos, né? Porque o local todo parece abandonado, as pias estão quebradas, os boxes estão caindo aos pedaços e tal. Enfim, eles chegam no box, que é o preferido da Murta, ela tá por lá. Eles começam a indagar ela, se ela lembrava, se na noite do ataque alguém tava dentro do banheiro, mas ela disse que tava muito distraída, porque na noite do ataque, o Pirraça aborreceu ela ao ponto dela querer se matar. E é claro que o plano não dá certo, porque afinal ela é uma fantasma, ela já tá morta, né? Nossa, gente, isso é muito... Eu acho que esse é um humor meio bizarro, assim, que passa um pouco dos limites pra mim, sabe? É muito exagerado. A Murta que geme é muito tonta, sabe? Como assim? Eu sou um fantasma que quer se matar? Pelo amor. Não, é engraçado que ela só tem uma personalidade que tá sempre fazendo drama, né? Tudo. Nossa, ela tá chorando. Não. Ela é ridícula, não tem como. E ela até tem uma hora que ela fala, que ela tá explicando, né? Que ela queria se matar, só que não dá, porque... E aí ela faz uma pausa que o Rony completa com... porque você tá morta, querendo ajudar, sabe? E ela se... Não, ele fala com delicadeza, até onde eu entendi, né? É o que ela tava tentando falar. E aí ela se ofende, vai embora, e isso é tudo que eles conseguem obter dela. Então, eu queria até saber sobre o que você achou dessa parte, porque eu reparei que quando ela vai embora... Gente, não é só que ela vai embora, né? Ela é muito dramática. Então ela mergulha no vaso sanitário, e pelos chorinhos dela, pelos gemidinhos lá de tristeza, suspiros de tristeza, eles ouvem que ela tá em algum lugar no cano, que eu achei muito engraçado que o fantasma... Como assim tá no cano, né? Agora, eu notei que é descrito que ela espirra água quando ela adentra aí o vaso sanitário. Mas eu fiquei na dúvida, né? Porque só o Pirraça, né? Que é um tipo de fantasma específico, né? Ele é um poltergeist, consegue espirrar água, né? Espirrar água não, consegue manipular objetos físicos. E a água é um objeto físico? Ou será que a água... Será que o líquido eles conseguem manipular? Eu fiquei muito curiosa, assim, com essa regra, né? Que não existe, porque Harry Potter nunca existe, mas... Nunca é explicado como funciona a física pros fantasmas, né? Física de fantasmas. Porque ela, teoricamente, é intangível. Ela não tem qualquer peso, né? Mas dá a entender que ela vai com tanta força que ela acaba espirrando, né? Sei lá, enfim, fica aí pra curiosidade de todo mundo, sabe? Como que isso aconteceu. Ou a Rowling só quis pra dar um quê a mais de dramaticidade na cena toda. Enfim, os três saem do banheiro e no que eles saem do banheiro, eles se deparam com o Percy, que tá completamente encabulado com o fato de ter visto seu irmão, o Rony, sair de um banheiro feminino. Ai...
Ai, que choque. Meu Deus, como assim, né? Um banheiro que tá interditado, né, fi? Presta atenção, querido. Mas bom, ele tá lá com o monitor, ó. Ele não tá andando com o computador, calma. Ele tá com um distintivo de monitor. E ele questiona o porquê dos três estarem ali, ao que Rony retruca, dizendo que eles estavam no banheiro justamente atrás de pistas. E aí o Percy simplesmente perde a linha e começa a dar uma bronca. Mas assim, ele dá um verdadeiro pito, né? Dizendo que os três deveriam largar a mão dessa ideia de detetive, que o que eles fizeram já foi mais do que suficiente pra afetar a Gina, que na visão do Percy está preocupadíssima com o fato da possibilidade do Rony ser expulso. E aí é nessa hora que o Rony também se irrita com a atitude do irmão, porque ele fala que a única coisa que o Percy está preocupado de fato é com a reputação dele e que ele só tá agindo daquela maneira pra garantir que ele no ano seguinte vá ser monitor-chefe. Ou seja, o Percy tá sendo um hipócrita, né? Dizendo que se preocupa com a irmã, mas na verdade só tá preocupada com a própria reputação. E é real isso aí. Aí o Percy fica puto, mais puto ainda, desconta pontos da Grifinória e vai embora. A passos firmes, como é descrito no capítulo. A passos firmes. Não, mas o Percy é mó hipócrita, egoísta mesmo. Ele não tá nem aí pra nada, só quer saber dele e de ser o monitor master aí. Bom, depois dessa discussão, nosso querido trio de protagonistas volta aí para a torre da Grifinória. E eles tentam fazer o que bons estudantes fazem, tentam fazer aí as lições de casa. Só que não rola, né? Não rola, eles não conseguem se concentrar. O Rony tá, assim, muito bravo com essa discussão com o Percy, né? E o Harry e a Hermione não conseguem largar de pensar na câmara secreta, né? Só pensam nisso. Eles desistem desse negócio de lição e começam a ficar aí conjecturando quem é que poderia estar por trás desse ataque e tal. E o Rony fala uma coisa que eu até acho, assim, bem... que faz sentido, né? Uma coisa que faz sentido. Que essa pessoa tem que ser o Draco Malfoy. Só que não adianta, né? Não tem como se acusar uma pessoa. Eu acho vozes da minha cabeça. Fontes, vozes da minha cabeça. Fonte, voz da minha cabeça, Draco é o responsável. Então eles têm que confirmar e trazer provas, né? E a Hermione traz a seguinte sugestão. Eles poderiam se infiltrar como espiões na sala comunal da Sonserina e flagrar o Draco se gabando disso aí, porque com certeza Draco, se ele tá por trás disso, ele vai falar sobre isso. E aí eles gostariam de pegar, assim, o garoto no ato, né, pra poder provar. O que também, gente, se pensar é meio furado, né, porque eu posso falar assim, hoje tava lá na faculdade, não sei o quê, e Ramês me disse não sei o quê. E pode ser que seja mentira, isso não prova nada, sabe? Até porque hoje eu nem fui pra faculdade, então... Então, não poderia nem ter falado nada, tá vendo? A gente pega o mentiroso no pulo. Um depoimento tem um peso de um depoimento, assim, sabe? Ele por si só não é prova de nada, no final das contas, sabe? Eles teriam que trazer outras informações. Mas, assim, pelo menos eles estão planejando alguma coisa, é toda a cara. Não, eles estão tentando, né? Eles estão tentando. E aí eles falam, mas como é que a gente vai fazer isso, tal, né? A gente não é da Sonserina, não sei o quê. E aí a Hermione fala sobre a poção polissuco, né? Que é uma coisa que eles já estudaram aí nas aulas de poção. Quer dizer, a Hermione estudou. Porque o Rony não fazia ideia. Nem sabia o que era. Inclusive, essa poção, né, ela transforma a aparência de uma pessoa, né? Então, eles poderiam assumir a aparência de outras pessoas da Sonserina, no caso. E aí, o Rony até fica preocupado. Mas e se a gente acabar ficando com essa aparência aí pra sempre, desses Sonserinos feios, né? Que sempre falam que os Sonserinos são feios, coitados. Mas a Hermione explica que não, que é uma coisa temporária e tal, que passa sozinha. E agora tem um problema, né? O grande problema é que essa poção é um negócio assim, meio exclusivo, meio VIP aí. E eles precisariam aí consultar a ala VIP da biblioteca, que se chama Sessão Reservada, no caso. E aí, aliás, o livro que tá nessa sessão reservada, que eles precisam consultar, se chama Poções Muito Potentes.
Mano, eu acho muito engraçado o título desse livro, porque parece, das duas, ou um portunhol muito do safado, ou um português muito arcaico, porque você vai ler textos mais antigos, tem esse moi, né? Só que o moi aqui tá grafado com Y, que seria do espanhol, tá ligado? Mas enfim. Mas essas grafias antigas, cada um também grafava como quisesse. Hoje em dia tem essa frescura de, você tem que escrever. Norma culta, padronização da língua, gente. Pelo amor de Deus. Não, Pau mas no gente, cu das gramáticas, tá na verdade, bem da verdade, esses textos antigos são um porre de ler, não é não? Esses assim, que a gente vai ver a grafia original e aí você não sabe o que tá escrito, não entende nada, é muito complicado. Assim, tenho ressalvas, mas no fundo é bem mais prático ser padronizado, né? Não, com toda certeza, estamos brincando aqui, porque meio que extrapola, né? As pessoas começam a ter preconceito linguístico, porque nenhuma forma é aceita do que se não a padronizada, sendo que isso é de uma hipocrisia tamanha também. Tipo, meu Deus, você não pode escrever no WhatsApp, o negócio... E digo mais, tem muitas línguas hoje em dia, né, que elas não têm um padrão. Então, assim, também não é... Ou tem padrões concorrentes, né? O galego-português, por exemplo, é uma língua que tem mais de um padrão de grafia que tá aí concorrendo pra ver como é que vai ficar mesmo, né? Mas, bom, o capítulo se encerra com os três conjecturando quem que poderia ceder a assinatura que lhes permitisse reservar esse livro da sessão reservada. E para isso eles teriam que ter um argumento muito convincente, ou então pegar um professor que fosse assim, muito tapado pra cair na conversa fiada deles. E o Rony fica pensando, mas quem seria idiota esse ponto? Quem? Quem seria? Eles vão reservar o livro, eles vão emprestar o livro da sessão reservada, né? Ou só pode consultar lá? Putz, não, eu acho que... Bom, spoiler aqui, gente, eles conseguem um livro, a Hermione fica com o livro, então meio que empresta, né? Então eles emprestam. Você falou reservar, eu pensei assim, será que eles têm que reservar um horário pra consultar o livro, né? Mas não é o caso. Eu preciso fazer uma brincadeira de sessão reservada com reservar o livro. Justo. Mas vamos agora para a nossa database. Eu sempre soube que Salazar Sonserino era um velho maluco e tortuoso. Essa fala é do Rony, quando ele fala mal do Salazar. Eu preferi falar Sonserina, porque eu não sei falar isso, Slytherin. Nossa, é legal que parece um silvo mesmo, né? Slytherin. Tem que falar assim. Momento, você tem os olhos de babãe. Seguimos com 3. E aí, na biblioteca de Hogwarts, fazemos uma visita breve à sessão reservada e conhecemos esse novo livro aí, Poções Muito Potentes. Pontos ganhados e perdidos pelas casas de Hogwarts. O Percy, aquele cretino, vagabundo, tira 5 pontos da Grifinória. Não gostou? Paia, né, mano? Eu acho que, na verdade, isso aí é abuso de autoridade, né? Pra mim, o monitor não podia tirar ponto. Não, eles deveriam poder, mas acho que, no caso, essa ação dele poderia ser contestada, assim, porque, claramente, foi um abuso de poder, né? É que, no geral, já o fato de você poder tirar ponto de alguém é um puta abuso de poder, né? Você precisava de um argumento muito válido pra isso. E o que a gente não vê aqui nos livros, né? Em vários momentos. Nossa, é cretinice, é pura e simples cretinice. Totalmente. Esse sistema aí de casa, de pontos. Enfim, né? Momento vocabulário. Eu escolhi, pro meu momento vocabulário de hoje, o verbo impingir, que aqui significa dar com força, aplicar, forçar alguém a engolir algo ou empurrar, que está presente nesse trecho aqui do capítulo. Quando Filch não estava aguardando a cena do crime, esquivava-se pelos corredores, os olhos vermelhos, investindo contra estudantes distraídos e tentando impingir-lhes uma detenção por coisas do tipo respirar fazendo barulho e parecer feliz. É muita cara do Filch mesmo, porque ele realmente tá muito revoltado, né? Com a coisa do ataque e tal, e tá querendo descontar nos alunos. Parecer feliz. É um crime. Olha, tem dias que eu vou te dizer que se eu pudesse tirar pontos de quem tá por aí parecendo feliz,
Mas normalmente não. Bom, o meu momento vocabulário é uma palavra, assim, que acho que todo mundo sabe o que significa, mas que eu acho muito interessante, que é a palavra pichação. Eu acho que essa palavra soa muito bem. Eu não sei, eu acho uma palavra interessante, pichação. Eu deveria até ir atrás de, sei lá, das raízes dessa palavra, que ela é muito curiosa, né? Pichação. E aí remete a picho, mas o picho vai no asfalto, sabe? O material que é. Já que você tocou nesse assunto, eu vou tirar o elefante branco da sala, então. É muito doido porque o nome do capítulo é Pichações da Parede. Mas pra pichação, que pichações? Eles estão cagando pra pichação, eles estão muito mais preocupados com a Câmara Secreta. Eles não falam disso, né? Assim, tá lá no corredor mencionado, mas assim, o fato da pichação em si, eles não dão a pelota. O tema desse capítulo é descobrir o que raios é a Câmara Secreta. Então tinha que ser a Câmara Secreta, investigando a Câmara Secreta, passar de Hogwarts, sabe? É um capítulo, título de capítulo errôneo. Ele te direciona errado, né? Bom, artefatos mágicos presentes aí no capítulo. Temos... não sei se exatamente é um artefato, mas temos aí o removedor mágico multiuso Scour. Quando o Filch tenta apagar a pichação que eu falei que nem era citada, é citada assim, porque o Filch tenta apagar ela com esse objeto. Ele não especifica muito bem, na verdade imagino que é tipo um líquido. Então, eu fiquei na dúvida se era algum tipo de esfregão ou se era uma poção, né? Um líquido. Eu acho que é uma poção. Mas, de qualquer forma, ele não consegue apagar, né? Muito louco, mesmo com o removedor. Não consegue. Criaturas mágicas, a gente não tem nenhuma. E agora, sim, poções mágicas, se você quiser acrescentar o removedor aí, alô? Eu quero acrescentar o removedor aí, Pois gente. bem, o removedor vem pra essa seção aqui da nossa database, junto com o tônico restaurador de mandrágora e a poção polissuco. Não é tônico restaurador de mandrágora, ele é tônico restaurador, ele é tônico antipetrificação. Mas no capítulo tá assim, tônico restaurador de mandrágora, assim que o Dumbledore fala. Ai, gente, mas é que sabe, fica que nem, sei lá, ração de gato. A ração é feita de gato, não, é para gatos, né? Aí esse é o de mandrágora, porque ele é feito de mandrágora. Ai, gente, não sei, eu acho que tinha que ser a função e não o ingrediente, mas enfim. Personagens importantes vistos pela primeira vez no capítulo. Não teve ninguém novo, né? Mas reencontramos aí a Murta que geme. Feitiços presentes no capítulo, a gente tem a menção de uma tal tortura transmogrifiana citada pelo Lockhart como uma das teorias para o fato da Madame Nora ter sido petrificada. E ele disse que tinha um contrafeitiço, uma pena que ele não estava na hora do que aconteceu o ataque. Encrencas que o Harry se mete não sofre nenhuma punição. Estamos aí em 8, mas ele tá sendo acusado aí de uma coisa que a gente viu que ele não fez, né? Sim, mas é só quando ele apronta e não acusam ele. O contrário, foda-se. O contrário, não estamos nem aí. Exatamente. Acho que as pessoas pouco a pouco vão descobrir que eu odeio o Harry, né? Porque só pego no pé do menino, tadinho. Mortes nesse capítulo, 0. Ainda que a Murta tenha tentado se suicidar, né? Então é bastante pesado aí. As coisas absurdas, né? Como assim? E aí, mortes até agora, contamos com 3 mortes. E partidas de quadribol, 2. Mas calma, gente, que logo vai ter jogo. E eu acho que é isso na análise de hoje, né? Elô, você queria acrescentar algum jabá? Não sei. Bom, só de sempre, né? Confiram lá o fanfic no perfil Anópolis, lá no AO3. O próximo capítulo que o correspondente no fanfic fui eu quem traduziu. Um capítulo bem legal. E no fanfic também é bem legal. Mas a obra toda, né? Então é isso lá. É isso aí, gente. Confiram lá que vale a pena. Depois que eu ler Sandman... Não, mentira. Agora... Droga. Elô, o que você me sugere? Eu leio Sandman ou leio a fanfic? São coisas diferentes, né? Acho que você pode baixar. O AO3, ele tem, acho que um aplicativo que você pode pôr no celular e você consegue deixar offline. Ou você consegue baixar como EPUB, uma coisa assim. Então é uma coisa bem prática, assim. Você pode ir lendo no transporte público, devagarinho e tal. E aquele gostosinho, assim, de ler. E acho que é uma coisa mais pra ir lendo, assim, sabe? Não pra você sentar e ficar maratonando, assim. E o Sandman, eu... Não sei, né? Cada um tem um estilo de leitura. Inclusive, a parte que eu tô lendo agora, que é uma parte que é uma
prequela. Ai, gente, esqueci como que chama isso em português. Acho que é prequela. Prequela. Mas frequência faria mais sentido. Enfim, esse pedaço aí que é a última coisa que saiu do Sandman, que chama Prelúdio. Não, Prelúdios e Noturnos. Prelúdio. Esse é um material que saiu em 2015. E é um material que eu nunca tinha lido, sabia? Então tá sendo bem legal, por um lado, que é uma coisa, tipo, uma novidade de Sandman pra mim, né? Que não li na época. Mas eu tô lendo bem devagar, sabe? Mas, regra geral, eu li essa série, assim, meio, assim, de uma vez só, sabe? Então acho que são coisas diferentes. Sugiro ler os dois ao mesmo tempo. Eu sou esse tipo de leitor, que lê um monte de coisa ao mesmo tempo. Boa, vou fazer que nem meu professor de física do ensino médio, que lia 5 livros de uma vez. E conseguia entender tudo. Incrível, incrível. O cara era bravo. Eu sou esse tipo de pessoa, só que aí vira, assim, meio um Survivor game dos livros, né? Começa ali com uns 15 e daqui a pouco estão 5. Caramba. Tem que ver qual que chega até o final, mas eu tô sempre lendo várias coisas. Pode crer. Bom, então é isso. Eu fui Thiago, o vulgo James, me acompanhou aqui, como sempre, essa lufana que você respeita, assim, ela mesma, Heloísa Angeli, e você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Tchau, tchau, ouvintes.